Olá, estamos começando mais um Reaça e Comuna. Bom, hoje eu vim preparado aqui com a minha caneta compacto. Eu ia te dar uma bicada, mas como a França brigou com a gente, eu não vou usar mais aquele instrumento Já começou o besteirão. decadente. Tô aqui vou te dar uma compactada Vamos se ao que você falar mal do interessa, mito. pelo amor de Deus. Vamos, o primeiro tema hoje é a segunda dama. Olha aí, tá vendo? Já estão começando a falar mal do presidente. O presidente não é polígamo, não tem segunda dama. Ele tem a primeira dama, a dona Michele. Quem é a segunda dama? Ele disse que o PGR é a dama do jogo de xadrez, onde ele seria o rei, o procurador-geral da República seria a dama, os ministros seriam os bispos, os peões, e o ministro Sérgio... Isso é um papo furado, né? Porque, na verdade, ele disse que não vai reconduzir disse dos bastidores, que não vai reconduzir Raquel Dodge, porque não quer uma mulher na Procuradoria-Geral da República. Então, na verdade, não é uma dama, é um damo, que ele vai ser. A única coisa que ele disse na Folha, que tinha certeza a respeito do novo Procurador-Geral da República, é que vai ser um homem. E o que é mais espantoso é que ele trata a Procuradoria-Geral, que seria independente, como parte do governo federal. Ele fala que é o segundo cargo mais importante do governo federal, ou seja, ele sacramentou que vai ser um engavetador-geral da República, como era na época de Fernando Henrique. Olha, eu acho muito importante que nós abandonemos, ou pelo menos tenhamos uma experiência nova. Porque houve um tempo, por exemplo, na época do procurador Aristides Junqueira... O engavetador-geral. Não, mas teve a época do procurador Aristides Junqueira, teve a época do procurador Sepúlveda Pertence, em que o critério era assim, o nome, assim, ser um medalhão. Depois o governo da esquerda criou esse critério da lista tríplice, que era uma eleição interna. E isso teve méritos e eu acho que teve defeitos, porque a Procuradoria-Geral da República não pertence aos membros do Ministério Público, pertence à sociedade. Então, mas também não pertence ao governo, como quer Bolsonaro, não né? Pertence, mas pertence à Constituição, o direito do presidente de indicar e ser aprovado pelo Senado. Então, se nós partirmos para uma sindicalização da Procuradoria-Geral da República, como foi feito no tempo de esquerda, essa experiência já foi feita. Eu acho que fazer uma nova experiência com uma pessoa que não seja da lista tríplice e experimentar, por exemplo, o nome mais cotado do subprocurador-geral Augusto Aras, é uma experiência que eu acho boa. Até para ver se a lista tríplice... Aras? Não, Augusto Aras, que é o nome... Vladimir Aras é o 7º colocado na lista tríplice, que não estava, era o nome da preferência do ministro Moro. Augusto Aras é o nome mais cotado, a pessoa que esteve mais com o presidente, e é uma pessoa que parece ser mais alinhada com o governo. Olha, o papel político do presidente tem que ser colocar alguém lá que não crie problema para ele mesmo. Isso aí é política. Ele não vai botar um procurador lá para criar problema para ele. Isso não significa que, quando os problemas acontecerem, o procurador não tem que ter independência para... Acredite se quiser. Isso é escandaloso, um procurador-geral da República alinhado com o governo, Não, gente. mas... É um descaramento, uma disfarçatez. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho bem feito para o Ministério Público Federal. Porque eles ficaram o tempo inteiro aplaudindo os desmandos da direita, né? E ao invés de serem gratos ao que o PT fez por eles, ter dado tanta independência que eles encarceraram os próprios petistas. Tá aqui, eu vou dar com licença, movimentos feministas. Dá uma compactada nela. A questão é a seguinte: quando o Brasil estava no regime militar, todo mundo sabia de cor o nome do ministro da Fazenda e dos generais mais importantes. Acabou a crise institucional, hoje a gente não sabe mais. Quando o Brasil estava em crise, a gente sabia o nome de todos os tecnocratas da economia. Acabou a hiperinflação, a gente não sabe mais. Nós estamos numa crise do Estado policial em que todo mundo sabe o nome do Procurador-Geral da República. Eu acho que nós temos que superar isso e acabar com essa história de ter lista de 40 de Janot, todo mundo saber o nome do Procurador-Geral da República. Isso é um momento triste da história do país. Tomara que a gente consiga superar isso. Bem feito. Quem mandou bajular o Bolsonaro, Raquel Dodge? Eu acho que o presidente da República está prestando um grande serviço à nação. Parabéns, presidente, por o senhor estar tocando num vespeiro e, quem sabe, trazendo uma estabilidade institucional que o país precisa. E eu espero que o novo procurador
Engavetador-geral da República está de volta. Vamos passar para o outro assunto? Vamos. Imparcial como o Deltan. O Deltan é imparcial? Super! Mas a gente vai comentar aqui a entrevista do Glenn Greenwald no Roda Viva na segunda-feira. Como é que foi o comportamento? Eu acho que me chamou muita atenção o trecho que o Glenn fala da relação entre os procuradores e os jornalistas, né? Que, segundo ele, eram parceiros, funcionaram como parceiros da Lava Jato. Veja só o vídeo. Acho que uma parte muito importante e, ser honesto, muito grave na história da Lava Jato é o fato que a grande parte da mídia brasileira, não todos, mas a grande parte, funciona quase como um parceiro com a Lava Jato, não como jornalistas investigando e questionando eles. E tem veículos específicos que muitas vezes simplesmente recebem material muito explosivo e bombástico e publica sem questionando, sem investigando, recebendo muito benefícios. Acho que esse relacionamento é bem importante e vamos reportar. O que você acha? Eu acho muito complicado que jornalistas tenham atuado como parceiros dos procuradores, né? Eu acho que se a tese do Intercept é que houve uma conspiração para condenar Lula e se os jornalistas participaram disso, eles são cúmplices da conspiração. Bom, eu ganhei Acho antiético. Como jornalista, eu acho uma postura antiética dos jornalistas simplesmente replicarem o que os procuradores falavam sem checar, sem fazer nada, né? Eu acho um relacionamento promíscuo entre a fonte e o jornalista. Eu quero dizer aqui que eu nunca tive nenhum momento de covardia, eu sempre fui uma pessoa de coragem. Eu quero elogiar a atitude maravilhosa da imprensa brasileira, de todos os seus donos, de todos os níveis. Eu jamais vou criticar vocês, eu amo vocês. Dito isso, como jornalista, eu fui vencedor de 2 prêmios ESSO e fui tal do jornalista investigativo. A grande investigação que eu tinha era acesso a pessoas que faziam vazamentos ilegais e me davam informações porque eu tinha mão. Porque se eu não tivesse mão, eu não podia receber esse negócio e eu tinha uma relação de confiança com elas, tá certo? Eu recebi gravações, recebi documentos em CPIs e tal. Confiança ou uma relação onde eles te davam tudo que você queria e você publicava sem nenhuma checagem? Não, eu checava porque eram documentos oficiais, mas eram documentos oficiais. Isso começou, para falar a verdade, no início da nossa democracia, vamos ser bastante sinceros, que começou a máquina de vazamentos foi o PT, tá certo? Com as CPIs do Collor e com os promotores que destruíam a reputação do Collor primeiro e depois do Fernando Henrique. Essa máquina de destruir a reputação começou com o PT. Depois ela foi sendo aperfeiçoada e foi usada contra o PT. Mas o fato é que eu estou dando meu testemunho, estou falando dos outros. Nós todos, ao longo dos anos, recebemos documentos de maneira que eram vazados por alguém que estava descumprindo a lei em algum momento, tá certo? Todos os vazamentos que você vê, todas as gravações do Joesley, todas as gravações da Lava Jato, tudo que saiu da Lava Jato, na verdade, foi um crime igual ao do Intercept. Tudo. E o que eu entendi, que é curioso, na entrevista em relação ao Glenn, é que se questionou muito o conteúdo do Intercept, quando, na verdade, o que se chama de Lava Jato nada mais é do que uma sucessão de 5 anos de autoridades públicas vazando de maneira criminosa documentos oficiais. Coisas, inclusive, vazamentos ilegais. Agora, que eles passaram à imprensa, como a conversa da dona Marisa com o filho dela, uma coisa que não tinha interesse público e que o jornalista do Estadão foi o primeiro a dar a notícia. Eu acho uma promiscuidade, Mário, que eticamente eu acho que os jornalistas tiveram um papel tão ruim quanto o dos procuradores. Mas ali há uma diferença quando há o Intercept. Porque o Intercept, quando recebe uma informação, assim como todos os jornalistas que cobriram a Lava Jato, eles estão na mesma posição. Eles estão recebendo um material ilegal e que tem valor ou interesse público e estão tornando isso aí público. Não estão questionando a ilegalidade cometida por quem veio antes. Eles estão revelando para a sociedade porque é obrigação. Agora, o que é um jogo de espelhos, que é curioso, é que todos que estão ali
naquela roda viva, em algum momento já estiveram na situação do Glenn. Então se beneficiaram de vazamentos ilegais. De vazamentos ilegais, estão questionando o Glenn sobre coisas que fizeram. Bom, a democracia é linda. E esses debates todos fazem com que a gente vá, inclusive aqui, discutindo esse jogo, todo mundo vai aprendendo. Eu acho que tanto os procuradores quanto os jornalistas, e de investigadores mesmo, eles têm muito pouco. Eu nunca fui investigador de nada, não. Eu tinha uma boa relação. Eles são receptadores de vazamentos. Mas agora, investigador, quanto aos procuradores que deviam investigar, na verdade, eles apenas se beneficiaram de delações premiadas. Então, assim, que eles vazavam. Então, assim, o trabalho de investigação propriamente dito, tanto de procuradores quanto de jornalistas, foi nulo. Eu já tive esse título aí de jornalista investigativo. Na verdade, eu reproduzia, eu tinha um bom acesso a pessoas que tinham bons documentos. E agora, nessas dinâmicas de coberturas muito longas, quem não reproduz a narrativa que convém a quem está conduzindo a investigação acaba não tendo esse acesso. Esse é o jogo que acabou levando à escola de base. A escola base nada mais é do que um vazamento ilegal contra um dono de escola que foi acusado de cometer abuso contra crianças. E que era uma mentira. Era uma mentira. É isso aí. Vamos lá? Hasta sempre! Esse é o Bolsonaro, mais uma vez, defendendo e elogiando a tortura de seres humanos. Roda aí o VT. O pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Isso ele está falando para a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, que é hoje alta comissária da ONU para Direitos Humanos. A Michelle Bachelet deu uma entrevista em Genebra criticando a redução do espaço democrático no Brasil e também os discursos que legitimam a violência das autoridades. E a resposta de Bolsonaro foi atacar o pai da Bachelet, o brigadeiro, militar, brigadeiro Alberto Bachelet, que foi torturado e morto pelo regime que o senhor Bolsonaro e a extrema-direita brasileira defende, Mais uma vez, o presidente elogia a tortura de seres humanos e, mais uma vez, ele mostra que está se especializando em atacar o pai dos outros. Nunca fez isso. Que foi desaparecido ou torturado pela ditadura. Quando que ele Nunca atacou... fez isso, fez outro dia com o pai do presidente da OAB. Mas não era estrangeiro. Não era estrangeiro. É a primeira vez que ele faz a nível internacional. Agora, a questão é a seguinte... Tem muita paciência. Ele nunca fez a nível internacional, é a primeira vez. Bolsonaro está se especializando em atacar gente que perdeu o pai na ditadura. Digo isso, esse cara que diz que defende a família. O presidente está mostrando que o Brasil é um país singular, um país único na América Latina, porque nós estamos aprofundando a nossa relação com a Venezuela, assim, um pouco, nos isolando um pouco da Venezuela. Aí a gente agora está com uma relação maravilhosa com a Argentina, assim, deixando a Argentina um pouco de longe. Quase que a gente derrubou o presidente do Paraguai, então o Paraguai está um pouquinho mais longe. E agora faltava o Chile. Então, o presidente está criando uma relação em que o Brasil está se libertando um pouco da América Latina. A ótica dele é invertida. Daqui a pouco, com essa relação com o Trump, a gente depois pega um rebocador e vai para a América do Norte. A gente vai ficar do país de primeiro mundo. A ótica dele é distópica. Gente, o Bolsonaro está emendando uma crise internacional na outra, Uma hora é a França, outra hora é o Chile, outra hora é a Argentina, outra hora é o Paraguai. O Brasil está caminhando para o isolamento completo enquanto nação, E ridicularização também, Porque tem um presidente que elogia a tortura. Eu acho que a Michelle Bachelet tem todo espaço agora para denunciar Bolsonaro em Haia, porque tortura é crime contra a humanidade, você sabia disso? Veja bem, ele já tinha elogiado o coronel Brilhante Russo. Agora ele já está elogiando o general Pinochet. Ele já está subindo um pouco a patente, assim, pelo menos nesse capítulo. Ele já está qualificando o discurso. Gente, tem que olhar o lado positivo das coisas, tem que ter um lado positivo. O lado positivo da tortura. Vamos lá. Tá bom. Bolsodória em crise. O que está acontecendo com o Bolsodória?
era um casal, né? Eles estavam super amiguinhos durante a campanha. Eu faço questão de ler isso aqui, porque eu quero dizer uma coisa. Existe muita má vontade contra esse governo. Esse governo está... Ele sempre fala isso. Mas é verdade, porque o governo está ajudando muito na aula de anatomia. Você vai ver. Dória rebate Bolsonaro. Nunca precisei mamar em teta nenhuma. E o presidente faz uma crítica. Bolsonaro disse que Dória não tem chance em 2022. É ejaculação precoce. Isso mostra várias coisas. Primeiro, o governo está saindo da fase anal, aquela fase do Olavo, do cocô e tal, e está evoluindo a qualidade do debate político. E segundo, com toda essa questão, o que o presidente está fazendo, como sempre, como um grande educador, é ajudar as pessoas a conhecerem a parte do corpo humano. Muita gente não conhece o corpo humano e hoje em dia a gente debate na política. Tá é verdade, o presidente é muito bom. Olha o nível da discussão dessas pessoas, né? O que eu tô vendo aí, Mário, na verdade, é que o Bolsonaro está, para usar uma alegoria dele, fazendo cocô de tanto medo do Dória, né? Porque a coisa tá feia pro lado do Bolsonaro. Já todo mundo dizendo que o Dória tá se cacifando para ser eleito em 2022, que ele é o Bolsonaro de cardigan. O Dória é o Bolsonaro de cardigan no pescoço. Então, o Bolsonaro, eu acho que tá passando recibo de que tá com muito medo do Dória fazer sombra para ele. Né? Só isso explica o nível do debate que ele assumiu agora. Primeiro, ele acusou o Dória de mamar nas tetas do governo petista. Aí o Dória rebateu e aí o Bolsonaro veio com essa da ejaculação precoce. E essa questão da teta do governador Dória, eu gostaria de dizer que isso daí foi uma fake news espalhada na campanha, um vídeo que não tem prova, que é um crime e que eu gostaria de defender o governador Dória, que ele nunca mamou, aquelas tetas não eram petistas, nunca foram Você tá falando petistas. daquele vídeo pornô? Aquele vídeo pornô atribuído a ele, realmente não eram tetas petistas e nem era ele. Ele Portanto, me diverte, gente, eu devo confessar. eu tô falando, eu quero dizer que aquilo ali eram tetas petistas, em primeiro lugar, e dizer que ele estava mamando em tetas petistas e que aquilo ali era ele, isso daí, sinceramente, é baixar muito o nível do debate. Tá bom. O que temos mais hoje? Vamos. América acima de tudo. Então Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo e a América acima de todo mundo. Do universo. Por quê? Bolsonaro simplesmente, ele apagou, mas depois ele, na verdade, tuitou novamente, né? O Trump comemorou no Twitter que o Brasil agora vai importar etanol dos Estados Unidos sem tarifa. Isso é bom para quem? Para os usineiros brasileiros? Make America Great Again. O Bolsonaro está ajudando os usineiros dos Estados Unidos. Os daqui que apoiaram ele agora vão ficar a ver navios. Gente, o presidente Bolsonaro é um presidente que tem uma atitude generosa. Porque você ser generoso com as pessoas que precisam mais, isso é muito fácil. Agora, você ser generoso com os Estados Unidos, só sendo muito generoso. Então, o presidente tem que provar generosidade com os Estados Unidos mesmo. Porque se der certo esse nosso plano da gente conseguir sair da América do Sul, e ir para a América do Norte. A gente vai navegando e a gente junta lá, a gente tira até o Canadá de lá, porque aquele Trudeau lá andou falando mal dele. A gente fica na fronteira lá e aí acabou, nós somos primeiro mundo, minha filha. Acabou. E aí tá tudo certo. E aí, nossa, vai ser tudo maravilhoso. Gente, a questão é, Bolsonaro está ajudando a aumentar os empregos nos Estados Unidos. Bolsonaro está ajudando os fabricantes de etanol dos Estados Unidos. Ele é que devia mudar para os Estados Unidos. Agora, como é que as pessoas acreditam que esse homem é um patriota, gente? E como é que pessoas que se dizem patriotas apoiam um homem que quer fazer os Estados Unidos crescerem? Acorda, gente, pelo amor de Deus! Pessoal bolsominion, bota aí, a culpa é do PT. Agora, a questão não é só essa. A culpa é do PT. A questão é a seguinte, vamos fazer aqui uma enquete aí na internet. Você prefere ser o 51º estado americano ou continuar aqui nessa situação?
a gente não vai ter visto, a gente vai poder ir para Miami sem visto, a gente vai ser cidadão americano. Antes disso, o Nordeste vai se separar do Brasil. Acho que então, Deixa o Nordeste aí. Aí que é unanimidade. Antes de o Brasil virar um estado dos Estados Unidos, como propõe o Mário, a gente separa o Nordeste do Brasil e cria um país independente. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos virar o 50º estado americano, o 51º, e a Paraíba fica aqui. Sul e Sudeste. A Paraíba fica aqui. Bora lá. A bolsonarice da semana tem a ver com sua caneta. O que tem? Bolsonaro não só atacou a mulher do presidente da França, como ele quer uma briga com todos os franceses, né? Porque ele agora fica dizendo que não vai usar mais BIC porque é francesa. Ele não quer brigar com o país inteiro. E aí a resposta da BIC foi incrível, porque eles disseram que são um dos maiores geradores de empregos da Zona Franca de Manaus. Esse homem é um irresponsável, ele é um irresponsável. Ele vai levar o Brasil à bancarrota com o BIC, com o compacto, com o que for. As pessoas precisam enxergar isso, né? Mas parece que todo mundo entrou nessa viagem aí alucinatória do Mário, que acha que tudo que o Bolsonaro está fazendo é positivo. Não é tudo que ele está fazendo não é positivo, não. É absolutamente tudo. E ele só não pode fazer mais porque não deixam, entendeu? Então nós estamos aqui, existem dois tipos de cidadão nesse país hoje. Aqueles que envergam a caneta compactor em apoio irrestrito ao governo e os traidores que usam qualquer outra marca de caneta. Então você pense bem de que lado você está. Quando você hoje for assinar alguma coisa, olhe bem, porque estará algum dos nossos ao seu lado, vendo que opção você está fazendo, se você é um comuna, está usando alguma outra caneta que não seja a caneta do regime. A questão não é essa, gente. A questão é, primeiro você ataca o físico da mulher de um presidente de outro país. Aí depois, não satisfeito, você ataca uma empresa de outro país. É uma loucura o que o presidente está fazendo. Loucura? Não chama de louco. Quem vai sofrer com isso daí é a chamada classe produtiva do Brasil. Bom, o agronegócio já está sofrendo com isso, né? As decisões que o Bolsonaro tomou em relação ao meio ambiente já está prejudicando os produtos brasileiros lá fora. Agora ele quer espantar as empresas francesas que investem no Brasil. Vai dar super certo! Gente, super! A caneta é nossa, gente. Vamos entrar nessa guerra. Nós vamos conquistar. É uma questão patriótica. A caneta é nossa. É uma campanha do nosso presidente. Nós vamos ter uma caneta 100% brasileira. Nós vamos ver. O que mais temos? Nada a perder. Nada a perder é um título da vida do Edir Macedo, do Bispo Edir Macedo. A nossa sessão Mídia e Poder da semana, nós vamos avaliar a visita de Bolsonaro ao Templo do Salomão, que é de Edir Macedo, dono da Record. Ele foi ungido pelo Bispo Edir Macedo, que é dono da televisão Record, né? Tem imagem disso também, não tem? Aí. Diante do altar, de frente para o altar, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Uma vez o Senhor não permitiu que nós fizéssemos isso com um determinado candidato que veio a ser presidente. E aquele candidato veio a ser presidente, mas não nos deu o direito de fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Ai, gente, eu particularmente acho que essa promiscuidade dos partidos com o neopentecostalismo fundamentalista religioso, né? Porque eu não chamo eles de evangélicos, eu chamo de fundamentalistas religiosos. Como é que você chama? Foi o maior erro que o PT cometeu, disputar com o PSDB o apoio dessa gente, né? E essa cena dantesca, para mim, prova cabal de que não existe mais separação entre igreja e Estado no Brasil. Somos uma ditadura militar eleita, teocrática, judicial. Bom, não é ditadura eleita,
Mas a questão... Mas o Maduro foi eleito e dizem que é ditadura. Então existe ditadura eleita, desculpa. Não, ele foi eleito. A questão é a seguinte. Nunca antes na história deste país, um presidente da República no exercício da função foi ungido num templo por o dono de uma televisão. Nem o Chateaubriand chegou a tamanha... Disfarçatez. Não, tamanha grandiosidade. Nem o Dr. Roberto Marinho, ele ungia presidentes, mas no sentido simbólico, mas não no sentido religioso, ainda mais ao vivo para todo o país. Então esse daqui é um momento histórico das relações entre a mídia e o poder no país, porque nunca a Rede Globo antes tinha sido tão confrontada de uma maneira tão frontal, e dali ele saiu para ver jogo de futebol na casa do dono do SBT, o Silvio Santos, o apresentador Silvio Santos. Então, há sim a imprensa oficial. Uma fissura muito grande nas placas tectônicas das TVs abertas no Brasil, e nunca um presidente da República enfrentou o poder da maior emissora do país de maneira tão ostensiva como o presidente Bolsonaro. Não, imagina, o Lula fez. Lula fez um enfrentamento à Globo bastante grande. Nunca fez isso. E lamento que tanto a Dilma quanto o Lula tenham ido beijar a mão desse homem, né? Edir Macedo. Ele nunca foi ungido. Mas ser ungido dessa maneira como Bolsonaro está sendo é um absurdo. Ele nunca fez uma cena simbólica tão forte de ligação assim, e nunca fez uma... E você acha isso positivo para o país? Eu não estou entrando no mérito de julgar, eu estou dizendo que, historicamente, politicamente, nunca houve um confronto tão forte, porque quando você apoia um adversário, você está confrontando. Ele também editou uma medida provisória que basicamente atinge o jornal Valor Econômico, que é quem publica balanços, quer dizer, nunca um presidente da República tomou uma atitude tão direta contra um grupo de comunicação. Isso é um fato Eu acho bem diferente. Feito. Eu acho bem feito. Não ficavam dizendo que o PT ia instaurar uma ditadura, que perseguia a imprensa, que queria censurar a imprensa. O resultado é esse daí. Mas olha, para quem dizia que a Rede Globo era o sinônimo de todos os males, e quem combatia a Rede Globo era o sinônimo de todo idealismo, bom, eu quero dizer que a realidade não cabe nas frases feitas e nos aforismos. Isso também é verdade. Vamos para o nosso quiz? Quiz. Reaça ou comuna? Reaça ou comuna. Vamos aqui. Chicotear menino que roubou chocolate. Reaça ou comuna? Como é que é esse caso? Bom, foi a cena mais dantesca que a gente já viu no Brasil desde a retomada da democracia. Eu nunca tinha visto nada tão horrível. Um guri de 17, 16 anos roubou um chocolate no supermercado, os seguranças pegaram ele, trancaram no depósito e começaram a chicoteá-lo com fios elétricos, né? E gravaram. E aí essa cena foi flagrada e causou muito espanto. Achei maravilhoso que o delegado do caso se levantou e disse que nunca tinha visto nada tão horrível, né? O que prova que, ao contrário do que a extrema-direita quer, nem todos os policiais são sádicos. E, respondendo a sua pergunta, absolutamente reacionário. O reacionarismo tem defendido no Brasil todos esses anos a justiça com as próprias mãos, tem defendido que bandido bom é bandido morto. Então, o resultado de gente que elogia a tortura como o presidente Bolsonaro é que meninos pretos e pobres cada vez mais vão ser alvos de tortura no Brasil. Para tirar a carta da União Soviética, aposto. China, União Soviética, todo mundo era espancado o tempo todo. Stalin era um cara que batia em todos os inimigos. Gente, ele fala de coisas de 60 anos atrás. Vamos falar de hoje, Mário. Não, é porque hoje não acabou o comunismo, que graças a Deus o capitalismo venceu, porque aquilo ali se esgotou. Ainda tem um pedacinho ali na Coreia do Norte, que é uma coisa meio esquisita, apoiada pela China. A China mesmo expulsaram agora lá um jornalista que falou mal do primeiro-ministro. Então é isso aí mesmo, isso aí é comuna. Quem defende tortura é de extrema-direita. Fim de papo. Não, extrema-direita não, extrema-esquerda, porque a esquerda fez isso aí. Senador Deltan Dallagnol. Reaça ou comuna? Não, esse é o vazamento da Vaza Jato dizendo com
o procurador Dallagnol falando que queria muito ser senador da República e que duas das razões que ele apontou para não ser foi que ganhava menos e tinha menos férias. Você vê a preocupação dessa gente com o país. Acho absolutamente reaça a mistura de justiça com política de gente que se diz apartidária e apolítico. Bom, eu acho muito comum, né, porque era muito comum, inclusive, no regime soviético, as pessoas virem destruindo seus adversários e tal, galgando postos e chegar aonde? Chegar no Politburo. Era o fim da carreira. Está na hora de você chegar no século XX, hein, Mário? Bom, e o dia da facada? É um deputado do PSL que resolveu tornar feriado o dia em que o Bolsonaro recebeu aquela facada lá. Aí seria o dia, segundo ele, dia da intolerância política. O que eu acho bizarro é como seria a comemoração do dia da facada esfaqueando pessoas. Eu acho meio estranho. Nesse sentido, eu acho que é comuna, porque nos antigos regimes totalitários, como o de Stalin, o culto à personalidade era um traço, né? E isso, para mim, essa história de colocar o Bolsonaro como a vítima de um atentado e tal, para mim isso é culto à personalidade. Então cabe na antiga ideia do comunismo soviético. Eu acho super reaço. O que nós vamos terminar estimulando a indústria nacional. Nós vamos fazer grandes churrascos no dia da facada, nós vamos comer, vamos reunir a família, nós vamos valorizar realmente o seio da nossa família, a sociedade, estimular o produtor rural, a nossa pecuária. Então, o dia da facada é algo super reaça, algo que vai melhorar muito o nosso país. Agora, a última questão é a questão de proibir a ideologia de gênero na escola. Isso é uma coisa reaça ou comum? Absolutamente reaça, até porque não existe nada como ideologia de gênero. Isso é maluquice, piração de Olavo de Carvalho e companhia, que ficam dizendo que os professores ficam ensinando as crianças a serem homossexuais. Isso não existe, gente. Isso não existe. É impossível você ensinar alguém a ser homossexual ou não ser homossexual. Então, para mim, isso é uma questão, além de reacionária, absolutamente aloprada e fora de questão. Eu acho super comum, porque esse negócio desse centralismo, de você doutrinar através da escola, seja a favor da... Você acha possível doutrinar alguém a ser homossexual? Não, doutrinar a ser e doutrinar para proibir, ou qualquer doutrinação, é por si só comuna. Seja doutrinação para gênero ou para doutrinação contra gênero. Isso é uma coisa comunista, entendeu? Essencialmente comunista. Mas eu sou menos ambicioso. Eu acho que se a gente já tivesse escolas, já seria bom. E se pudesse ter aulas, já seria bom. Se tivesse professores, já seria bom. E aí, se a gente tivesse isso aí, a gente pudesse discutir o que ele seria dado nas aulas, já seria um grande avanço, não seria, não? Sendo lúcido, hein, gente? Para encerrar o programa. Não. Olha, gente... Compacto neles. Até a próxima semana. Vou dar minha compacto pra você. Quinta-feira nós estamos aqui de volta. Pega na compacto. Pegou! Não sei, eu acho que eu prefiro o Bic. Top. Gostou? Nossa, mãe. É um coletivo aqui de Brasília de drag queen, chama Distrito Drag. Distrito Drag? Não é demais? É maravilhoso. Que cores lindas esse. Seu boné também, hein? Rosa socialista, se traindo. Não, aqui é o seguinte, isso aqui, tô querendo me queimar. Eu sou um reaça raiz, mas que tem assim, eu sou Mário Rosa, é o meu nome, só isso. Tá bom. Querendo me queimar com o meu público reaça,